cafenapolitica.com.br, a TV Cidade Livre de Brasília, tem a honra de apresentar hoje o jornalista Elmano Silva. Elmano, um prazer, né? Prazer é meu, Leite. Estar aqui com a gente. O Elmano vai falar sobre seu último livro, A Morte do Diplomata, um mistério arquivado pela ditadura. Na verdade, trata-se de um livro quase que policial, não é? Mas com um respaldo, um fundo, né, muito político, principalmente relatando e retratando aquela época de 1970. Bom, ele trata especificamente da morte do diplomata Paulo Dionísio de Vasconcelos, encontrado morto numa rua de Haia, lá na Holanda, onde o diplomata servia, né, lá no Itamaraty. Então, Elmano, aquela época era realmente uma época de chumbo, né? Porque principalmente o papel do Itamaraty, que você relata ali, que a gente conhecia mais ou menos, né, de ouvir falar. Eu lembro muito o Brizola denunciar o papel do Itamaraty na perseguição aos exilados, principalmente. Então tinha um papel realmente policialesco ali. Bom, mas esse livro é muito interessante, porque o diplomata, ele morreu, apareceu, né? Apareceu morto. Depois o Itamaraty concluiu que ele teria se suicidado. Sim, essa é a conclusão da polícia de Haia, uma conclusão que foi, a polícia apresentou essa conclusão menos de 24 horas depois da morte dele, e que foi respaldada pelo Itamaraty. No primeiro momento, o Itamaraty até alimentou para a família a ideia de que poderia questionar a conclusão da polícia, mas ao final o Itamaraty não fez nenhum movimento nesse sentido e ficou valendo, do ponto de vista formal, a conclusão da polícia de Haia. Porém, alguns fatos que aconteceram depois da morte de Paulo Dionísio, eu não conto todo o final do livro, porque, como o Leite Filho falou, se trata de uma narrativa, de um romance policial, então eu estaria adiantando o final do livro, mas fatos que ocorreram depois da morte de Paulo Dionísio que questionam mais fortemente ainda a atuação do Itamaraty nesse caso. Então o livro ele parte da história de Paulo Dionísio, de um fato importante, que é a morte do diplomata brasileiro no exterior, em condições misteriosas, esse mistério. E é importante também, né, você conta no seu livro, que ele se dá 4 dias após o sequestro daquele Aloysio Gomide. Cônsul Aloysio Gomide lá no Uruguai. Isso mesmo, não é? Isso mesmo. Então havia uma tensão no Itamaraty, havia uma intenção no governo brasileiro, o próprio presidente na época, o ditador Emílio Garrastazu Médici, se envolveu no caso do Uruguai e ao mesmo tempo acompanhava o que estava acontecendo, a relação. Então tinha 2 casos importantes para ser administrado pelo Itamaraty. O chanceler na época era Mário Gibson Barbosa, e foi ele que administrou essas 2 situações, e era realmente um momento de muita tensão, como você disse, no auge da ditadura. No auge da ditadura e dos sequestros, não é? Sim. Havia também uma onda mundial de sequestros de embaixadores, de diplomatas e de empresários, principalmente aqui no Brasil. No Brasil, na América Latina, poucos meses antes da morte de Paulo Dionísio, foi morto na Guatemala o embaixador alemão, durante uma tentativa de sequestro. Então, como no Brasil mesmo, várias organizações de esquerda, da luta armada, que também sequestraram embaixadores, embaixador americano, embaixador alemão. Então, assim, houve realmente um período, aquele era um período de muito conflito e de muita insegurança para os diplomatas. Então, isso é uma questão importante de se observar, eu acho, que é a fragilidade, ao mesmo tempo em que o Itamaraty e parte da diplomacia agia em defesa da ditadura, percebe-se também no livro, a partir do diário de Paulo Dionísio, ele deixou um diário dos últimos 9 meses de vida dele, percebe-se a angústia de um funcionário do Estado brasileiro, fora do Brasil, a fragilidade, houve ameaça de bomba, havia muitas manifestações contra a ditadura brasileira em frente às embaixadas do Brasil, em particular na Embaixada de Haia. Então são fatos que realmente colocavam, e que por isso, desde o início, a morte do Paulo Dionísio foi um mistério. Então, e tinha muitas denúncias também, né, das torturas que se realizavam no Brasil, nos porões, os chamados porões da ditadura. Sim, sim. E aí nós podemos ter duas vertentes. Tanto tem uma rede do Itamaraty que fazia isso,
como tem também o livro mostra bastante as viagens do Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, que foi uma das principais vozes, talvez a principal voz contra a ditadura brasileira fora do Brasil. Ele fez algumas viagens pela Europa naquele período, passou pela Holanda. Era motivo de tensão para o Paulo Dionísio, a visita dele, porque o Paulo Dionísio ele era constantemente cobrado para acompanhar o que se escrevia sobre Dom Helder e o que Dom Helder fazia na Europa. Então havia isso que você chamou de uma missão policialesca. Até certo nível é um acompanhamento normal de uma embaixada, mas ele chegou a ser sondado aí meio clandestino numa reunião de Dom Helder. Ele resistiu. E o embaixador de Haia, do Brasil em Haia, desistiu. Era o Eiras. Né? Carlos da Ponte Ribeiro Eiras era o embaixador do Brasil. O embaixador que era o chefe do diplomata Paulo Dionísio. Exatamente, exatamente. Agora, Elmano, me impressionou bastante o nível do seu trabalho. Você se aprofundou muito. E, pelo que parece, você viajou também muito, né? E principalmente nos arquivos do Itamaraty. Sim, que sim. Lá tem documentos assim fantásticos. Aquele da carta do embaixador Sérgio Corrêa da Costa, em que o embaixador solicita, né, ao regime brasileiro, ele era embaixador em Londres, ele solicita ao regime brasileiro nomes e fotos das pessoas acusadas de subversão, não é? Sim. Sim, sim. Isso é uma ação direta de um embaixador numa embaixada importante, que é a Embaixada do Brasil em Londres. E o embaixador Sérgio Corrêa da Costa, sim, aparentemente ele tinha recebido um primeiro pedido em relação à vigilância de exilados brasileiros na Inglaterra, mas com poucas informações, aí ele solicita à Secretaria de Estado, que é a sede do Itamaraty, mais informações, fotos e informações sobre... No caso, era um caso até específico, que era o caso do sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Foi um sequestro que aconteceu em 1969. E, então, sim, ele se envolveu e até, nesse momento, ele procurava até órgãos do governo inglês, da polícia inglesa. Como a Scotland Yard sim, também, por né? incrível que pareça, sim. E a Scotland Yard, meio sem jeito para dar aquelas informações, É isso. disse que só daria em nível pessoal por causa da amizade do embaixador com o então chefe da Scotland Yard. Agora, isso me impressionou porque o Sérgio Corrêa da Costa não era nenhum embaixadorzinho, né? Ele já tinha sido embaixador em Washington, né? Sim. E era um grande, e chegou a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. E era também o genro do Oswaldo Aranha, não é? Que foi o grande homem de Getúlio Vargas, né? O grande ministro do exterior, chegou a presidir a Assembleia Geral da ONU. E ele se prestar a esse papel, né, realmente me surpreendeu bastante. E nesse aspecto, até uma observação que você fez na pergunta anterior, os documentos do Itamaraty foram riquíssimos, porque são fatos que são inquestionáveis, porque são os arquivos do Itamaraty que têm essas informações. Eu realmente me surpreendi com a qualidade dos documentos, com o grau de detalhamento. Isso eu acho que até deve-se elogiar nesse aspecto a burocracia, pelo detalhamento. Claro que, em relação à documentação de modo geral da ditadura, há documentos que você tem que questionar pelo fato de, quando se trata de mortes, que eles criavam teatrinhos, tiroteios, aí você tem informações que não são verdadeiras. Mas, de modo geral, a burocracia acumula muita informação que, quando você está fazendo uma pesquisa, ajuda a contar. Esse caso do Sérgio Corrêa da Costa é um bom exemplo disso, porque realmente essa é uma novidade, é uma das novidades que o livro apresenta, e que está tudo documentado. São sucessivos documentos, não é apenas uma carta perdida, são várias cartas. Agora, o seguinte, esses documentos do Itamaraty, eles são liberados depois de 30 anos? Há diferentes regras e há diferentes níveis de documentação. Eu trabalhei basicamente amparado em duas circunstâncias, que é a Lei de Acesso à Informação. Eu fiz uma solicitação formal via Lei de Acesso à Informação, e também a família de Paulo Dionísio de Vasconcelos, que aceitou o meu projeto desde o início. Esse é um projeto independente meu, eu acho até importante dizer isso, um projeto feito com o meu próprio orçamento. E a família me concedeu uma procuração para que eu tivesse acesso a qualquer documento relacionado ao Paulo Dionísio que o Estado brasileiro dispusesse. Então eu fui, evidentemente, ao Itamaraty, e com esses dois instrumentos eles franquearam a documentação para mim. Isso foi importante. Devo ressaltar que há, claro que assim, são exigências legais,
Agora, eu não posso lhe assegurar se não há outros níveis de informação ao qual esses dois instrumentos não me tenham permitido, e aí é o caso dos documentos classificados, que tem um prazo maior, e aí eu te confesso que eu não sei os prazos exatos, que esses prazos eles alteraram desde o governo Fernando Henrique algumas vezes, eu confesso que eu não sei exatamente. Agora, pode haver mais documentos? Sim, pode haver. Não, correto. Porque eu me esqueci de apresentar o Elmano, né? O Elmano é um repórter investigativo, no bom sentido, não dessa investigação que se faz aí atrás de escândalos, né? Como está cheia a nossa mídia brasileira e internacional também. E ele tem uma experiência boa, né? Ele já foi da Veja, foi da Época, foi da Isto É, dirigiu também aqui as sucursais dessas revistas. E o Elmano gosta muito de ir para o campo, não é? Sim. Eu lembro que você chegou a fazer umas reportagens também sobre a guerrilha na Colômbia, é isso? Sim, eu fiz, foi uma reportagem, mas foi uma reportagem longa que eu fiz na revista Época em 1999. Eu fiquei 3 semanas na Colômbia, fiquei 1 semana na área controlada pelas Farc, pela guerrilha das Farc, que agora está em processo de pacificação. Antes a Colômbia tinha um território só das Farc. Né? Nesse período, em 1999, o presidente era Andrés Pastrana, e houve na negociação de paz que ele encaminhou, uma área da Colômbia, uma área muito grande da Colômbia, uma parte do território, foi entregue para a administração das Farc. A cidade principal, que era chamada de como se fosse a capital das Farc, era São Vicente del Caguán. E então, né, eu estive nessa região uns dias, né, nessa área, fiquei 7 dias nessa região controlada pela guerrilha, e fiz uma reportagem que foi, sem dúvida, um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz na minha carreira. E também foi coautor de um livro, não é? Sim, sobre a Operação Araguaia. A Guerrilha do Araguaia é um livro de 2005, e que é um livro que também baseado em documentos. Eu desde um tempo antes até desse livro, desde 1996, porque eu fiz as primeiras reportagens com documentos, na época eram documentos secretos. Hoje você tem acesso a muitos desses documentos nos arquivos, Arquivo Nacional, arquivos estaduais mesmo, vários arquivos que você consegue ter acesso a documentos. Antes era mais difícil. Depois eu tive esse acesso, fui chamado para escrever esse livro sobre a Guerrilha do Araguaia, que é de 2005, e é um livro que, pela quantidade de documentos, pelo momento que ele surgiu, ele tem, para minha felicidade, ele tem uma importância grande nessa reconstituição do que foi a Guerrilha do Araguaia, e a partir daí muita coisa já foi descoberta também depois disso. Tá, muito bem. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo para voltarmos já aí abordando a situação do jornalismo hoje. Situação do jornalismo com a internet, com essa campanha denuncista que está medrando por aí, e a gente volta daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina, suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Segunda metade do nosso cafénapolitica.com.br com o jornalista e escritor Elmano Silva. Elmano acaba de lançar este livro, A Morte do Diplomata, um mistério arquivado pela ditadura. Elmano, você... A gente tem que concluir o livro, né?
você não chega a situar se esse diplomata ele foi assassinado ou se suicidou na realidade, né? Mas parece que há uma pendência e uma tendência a classificar o caso como suicídio. Olha, eu procurei, veja bem, é muito difícil reconstituir um caso que aconteceu. Isso foi há 47 anos, mas mesmo os casos muito recentes, mais recentes. Se, por exemplo, você pega o caso do Paulo César Farias, PC Farias, tesoureiro do Fernando Collor. Não há uma certeza, há hipóteses sobre o que aconteceu, mas não há uma certeza. É muito difícil cravar uma certeza nesses fatos. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro apresentar todos os elementos. E como eu uso essa narrativa de um livro policial, como em qualquer livro policial, vou fornecendo todos os elementos que eu apurei, e não há ficção, é tudo em cima da minha apuração. Eu vou colocando esses elementos para que o próprio leitor vá formando a sua convicção. E vou trabalhando na linguagem, nessa narrativa, vou apresentando para que o leitor investigue isso junto comigo. Agora, é muito difícil você ter uma certeza. Eu talvez tenha uma opinião, mas eu acho que ela é irrelevante nesse aspecto. Porque, como eu coloquei, e aí eu tentei ser o mais detalhado, mais detalhista possível, como eu coloquei todos os elementos que eu tive e aos quais eu cheguei, né? Eu acho que o leitor pode chegar à conclusão junto comigo. Tá, você, para fazer esse livro, você viajou muito, né? Olha, eu estive em Haia, foi uma visita rápida a Haia, na verdade, porque eu não tinha como eu fazer uma apuração policial em Haia, problemas trabalhistas, mas eu quis conhecer o local onde Mas você foi na terra do Paulo Dionísio? Fui também na terra de Paulo Dionísio, São Domingos do Prata, estive em Belo Horizonte 2 vezes, também conversando com familiares, amigos, e essas viagens, essas entrevistas, mais a documentação e o material da imprensa da época, que é um material que mostra como o caso foi tratado como mistério. Eu não inventei o mistério agora, o mistério existiu na época e a família guardou esse mistério por todo esse período. Correto. Bom, agora vamos falar sobre jornalismo pátrio. Como é que a gente está fazendo jornalismo nessa época, não é? De internet, de instantaneidade da informação e de aluvião de informações, né? Com tanta coisa. Como é que você situa hoje o nosso jornalismo? Estamos fazendo um bom jornalismo ou estamos nos limitando ao golpismo, ao denuncismo? Olha, Leite, acho essa conversa muito atual. Sabe, isso é um debate muito atual. E acho que, nesse aspecto, nós, jornalistas, devemos reforçar o nosso papel de jornalista. O que é o jornalista? Eu tentei fazer isso, e talvez nas melhores condições que eu tive até hoje para trabalhar, foi esse livro. Eu tive 2 anos para fazer esse trabalho. Mas o que é essa situação? O jornalista ele tem que saber que ele é diferente no aspecto. Quando se lida com informação, o jornalista tem, por obrigação, de ser mais cuidadoso. Do que um cidadão comum. Afinal de contas, nós nos formamos, muitos nós, em universidades federais, pagas pelo povo brasileiro. Então, eu acho que o jornalista, a primeira coisa que ele tem é dar o retorno para o povo brasileiro, um retorno com informação honesta. A informação honesta, ela pressupõe... uma das primeiras coisas é que você entra para uma apuração sem saber o final dela. Se você já sabe o final, ou você já tem a sua opinião... a sua apuração ela fica secundária. E eu acho que o jornalismo, e aí eu vou retomar a sua pergunta, eu acho que o jornalismo está aí exatamente para isso, sabe? Eu acho que ele existe para separar o que é a verdade dos fatos. Eu acredito na verdade dos fatos. Eu acredito que os fatos, sabe, uma narrativa ou ela é mentirosa ou ela é verdadeira. E o jornalista, ele tem os instrumentos para fazer essa separação. Se eu tenho 2 pessoas brigando, o jornalista tem as ferramentas para contar essa briga e que essas 2 pessoas concordem que essa briga foi contada do modo correto. E aí, do outro lado, se você me permite, eu queria só complementar em relação à sua pergunta, e aí independe se o jornalista está na grande imprensa, se o jornalista faz um trabalho independente como o seu, e individual como o seu, ou coletivo, mas com uma marca individual muito grande, se ele está fazendo um livro, em qualquer circunstância, eu acho que o jornalista tem que ser jornalista. Eu acho que ele tem. Quem convive dentro do Congresso, vê o que está acontecendo, conhece os personagens, ser honesto na hora de contar isso. E nisso ele vai se contrapor ao excesso de informações e de desinformações que tem nas redes sociais, principalmente. Acho que o jornalista não pode se comportar como qualquer pessoa nas redes sociais. Eu acho que o jornalista nas redes sociais tem que continuar sendo jornalista. E a opinião de jornalista, eu acho que tem muito pouca importância. O que eu gosto mesmo, a opinião vem na qualidade da reportagem que ele faz.
E que aí sim vem a opinião. A partir do momento que você opta por um assunto, a sua opinião está ali. Elmano Silva, você sabe também que há muita denúncia, não é? Sobretudo essa movimentação dos procuradores que denunciam, mas não dão direito de defesa. E tem os vazamentos, não é? Você vaza, por exemplo, de repente o fulano de tal é corrupto, de repente ele é preso, não é? E estão lá os jornais linchando a pessoa antes de que qualquer investigação séria seja, não é, conduzida. Como é que você vê essas coisas? Olha, há uma distorção, é um problema pelo excesso com que isso acontece. Em princípio, eu sou a favor de vazamentos. Eu acho que a imprensa, em boa parte, vive de vazamentos. Não teria sido assim, não fosse assim, não teríamos o caso Civan, não teríamos o caso no governo Fernando Henrique, não teríamos tido o caso das privatizações, que também foi denunciado. Então, em princípio, eu sou a favor de vazamentos. Agora, o que você faz com vazamento é o problema. A partir do momento que você tem essa informação, a importância que você dá, a checagem que você faz, porque um vazamento, uma gravação ou mesmo um relatório de um policial, de um delegado, ele é apenas isso. Ele não é a verdade dos fatos. E tanto é que agora muitas acusações graves que foram feitas, aos poucos elas vão sendo desqualificadas. Agora, a imprensa, eu acho assim, que o papel dela é fazer esse filtro. Se ela não faz esse filtro, se ela acredita cegamente numa só fonte ou num conjunto de fontes, isso é um problema. Agora, ao mesmo tempo, nós estamos falando de autoridades. Ao mesmo tempo, a imprensa, isso é um critério. Se você tem autoridades com informações investidas dos seus cargos, se você tem elementos para criticá-la ou para derrubar uma denúncia, isso é feito. Agora, devemos levar em conta que são autoridades, e sejam elas de uma tendência política mais para um lado ou mais para o outro, eu acho que precisa ser levado também em conta. Então, não se trata simplesmente de ignorar o que esses setores fazem, até porque são investigações oficiais e que essas investigações elas têm interferência na vida do brasileiro. Então, eu acho que ela tem que ser acompanhada, mas tem que ser como filtro. Não, correto. O vazamento, claro, a gente vive disso, né? A imprensa precisa Agora, como você falou, é necessário haver a devida checagem, a verificação, sim, não é? Sim. Então você se baseia, por exemplo, na denúncia de um delator, de uma delação. O que é uma delação? Delação eu digo que você é ladrão e pronto. Aí você não é obrigado a provar que você é ladrão. Aí chega o procurador e diz o seguinte: não, eu tenho convicção, eu não tenho prova, mas tenho convicção. E o outro lado fica para as cucuias, né? Esse é que é o grande problema que a gente está vivendo. Não há dúvida, concordo com você. Que você acreditar cegamente nessas informações e é uma fonte apenas. Mano, você estava também falando das redes sociais, né? Há muita irresponsabilidade nas redes sociais, principalmente na divulgação dos boatos, na difusão dos boatos. As pessoas não estão checando, tanto de um lado quanto de outro, né? Tanto da direita quanto da esquerda. E não há essa preocupação, e há também muita paixão, né? A tal da pós-verdade, quer dizer, o importante não é o fato, mas é a paixão, é a emoção. Como é que você está vendo? Isso é o contrário do jornalismo, né? Essas duas coisas são o contrário do jornalismo. A pós-verdade é exatamente o oposto do que se espera do jornalismo. Então nós jornalistas, eu acho, por isso é que eu disse um pouco antes, que eu acho que esse é um momento importantíssimo para a categoria, e nós jornalistas deveríamos nos ver como uma categoria para ajudar a esclarecer o povo brasileiro, para ajudar que o povo entenda o que está acontecendo, e o que está acontecendo certamente não é de um lado só, está acontecendo dos dois lados. E acho que nessa questão da irresponsabilidade nas redes sociais, eu acho que a culpa é generalizada, inclusive de jornalistas que se comportam como não jornalistas. Que eu não sou contra ativismo, acho que tem que haver ativismo. Agora, o jornalista, no momento em que ele se comporta como um ativista, ele deixa de ser um pouco jornalista, porque o ativismo ele pode distorcer um pouco os fatos, ele pode levar a sua paixão, torná-la mais importante do que a informação. Então eu defendo um jornalismo bastante... O que acontece é o seguinte, é que há um engajamento total dos meios de comunicação, por exemplo, em derrubar a Dilma. Toda a mídia brasileira foi a favor de derrubar Dilma Rousseff, porque aí ia instalar, ia acabar com a corrupção. O resultado que houve foi que aconteceu veio um governo muito pior do que a Dilma e muito mais corrupto do que o da Dilma, né? Pois é,
A partir daí, você, por exemplo, se você vê toda a mídia engajada, o jornalista também vai se engajar. Esse é que é o problema. Olha, eu acho que tem que resistir. E veja bem, esse engajamento, ele acontece da mídia, mas ele aconteceu, por exemplo, também no caso do Fernando Collor. Na época não houve uma reclamação. Então eu quero dizer que faz parte do jogo. E acho que se superdimensiona um pouco o papel, chama-se mídia, mas aí é que acho que a gente às vezes mistura tudo. Uma coisa é a categoria jornalista, outra coisa é a imprensa, outra coisa é a mídia, que inclui entretenimentos e outras coisas que não são jornalismo. Então, acho que faz parte do jogo e acho que hoje, até pelas redes sociais, até por ser possível esse tipo de iniciativa como esse programa, eu acho que a mídia hoje não tem tanto poder mais. Acho que, claro que ela participou ativamente do que foi a queda do governo Dilma. Agora, vejamos também, acho que é importante ver que também o governo Dilma cometeu erros inacreditáveis em várias áreas. Assim, o governo vai se fragilizando de tal forma que alguém vai ocupar esse espaço. E quem ocupou esse espaço era quem estava mais próximo, na verdade. Quem foi eleito junto e que dividia, inclusive, parte dessa confusão. Por exemplo, você pega a Petrobras, o que aconteceu na Petrobras é um consórcio, não é nem da esquerda nem da direita. O que aconteceu ali, e que mesmo se relativizando, evidentemente as coisas não estavam, havia erros ali, e que se comprova, o PMDB, todos os partidos, a força que tinha ali dentro, que não estavam colocando lá pessoas preocupadas com a autonomia brasileira do petróleo, estavam preocupadas com a sua própria autonomia e com a manutenção do poder, o que é muito importante. Então acho que há erro dos dois lados, e acho que não dá para culpar só a imprensa, não. Acho que a imprensa tem a sua parcela de atuação. Agora, acho também que os próprios erros cometidos pelo governo, que muitas vezes já não falava coisa com coisa, que muitas vezes a orientação que era dada pelo Palácio não era seguida nem pelos líderes na Câmara, nem pelo partido principal do governo, era seguido na Câmara, no Congresso. O governo propõe uma coisa, o próprio partido do governo... Mas isso está acontecendo também nesse governo? Nem por isso você vai derrubar o governo? Agora, olha, veja bem. O governo é porque eles têm o Temer, ele trabalha com uma outra base de apoio, né? Ele trabalha com a base de apoio hoje, na verdade, que dá boa parte às pessoas que não querem o avanço das investigações, porque elas estão chegando neles. O Congresso Nacional hoje está sob... Os congressistas hoje estão sob suspeita porque eles foram desnudados de certa forma. Então, acho que isso daí é um custo que nós brasileiros, que queremos melhorar o país, nós vamos ter que administrar. Os defeitos apareceram de diversos lados e cabe a nós, jornalistas, contar direitinho para os brasileiros o que está acontecendo. Muito bem. Nós chegamos ao final desta entrevista com o jornalista e escritor Eumano Silva, autor deste livro A Morte do Diplomata, um mistério arquivado da ditadura. Então, está aí o microfone para 1 minuto e as suas despedidas. Eu quero primeiro agradecer o seu convite, para mim é uma honra estar com você. O Leite Filho é um colega muito querido, convivemos muito no Congresso Nacional, no tempo em que eu trabalhava, que eu era setorista diariamente lá no Congresso, você na época trabalhava para o PDT, e nós convivemos muito, um amigo querido. Fico muito feliz com essa sua iniciativa de ter esse programa, que é importante, que traz sempre debates importantes para cá. Então, primeiro eu queria deixar essa mensagem. Segundo, eu queria fazer uma pequena propaganda do meu livro. Esse é um livro que foi escrito para todas as pessoas que se interessam pelo tema ditadura. Foi também escrito para jornalistas que se interessam por trabalho jornalístico, por grandes reportagens, para diplomatas, afinal é um livro sobre Itamaraty, mas eu acho que ele é um livro, sobretudo, para quem gosta de ler. Eu tentei escrever um livro que fosse de leitura rápida. O seu trabalho não é só negativo, viu? A bem do Itamaraty se diga isso, porque o Itamaraty é ainda a grande escola brasileira de diplomacia, com repercussão inclusive mundial. Sim, né? Sim, ele conservou, apesar de todas esses problemas, essas provações de ditadura, inclusive agora mais recentemente desse abuso, dessa ditadura midiática, como chamamos, o Itamaraty sempre preservou o seu papel profissional. Sim, eu acho que a instituição Itamaraty é uma instituição a ser valorizada. Não resta dúvida, é uma instituição que forma, a partir do Instituto Rio Branco, forma essa instituição de excelência, de preparação dos brasileiros. E claro, como o Brasil vive esse momento de muita turbulência, o Itamaraty também tem lá as suas confusões internas. E agora, acho que talvez aí, só para finalizar, uma coisa importante é como o livro pode ajudar também a se entender o que é para um diplomata trabalhar
para o Estado brasileiro durante uma ditadura. Acho que isso é um alerta importante nesse momento em que se discute que teremos aí uma eleição no ano que vem, com certeza vai ser muito acirrada, muito polarizada, e que pela primeira vez as forças de direita aparecem mais ostensivas. É isso. Agradeço muito e aí também a todos os telespectadores aí, aos nossos ouvintes. Grande abraço, Um abraço, Leite. Muito obrigado, meus ouvintes.